Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Novo Mercado e hoje comigo, Rafael Ben. Para quem não me conhece, eu sou o cara dos Reels e eu vou, explicar para você 7 passos fundamentais para você escalar o seu perfil com Reels. Mas antes, deixa eu me apresentar direito para vocês, explicar um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui, dando essa aula sobre Reels para vocês. Bem, eu sou videomaker, então eu faço vídeos tanto no celular quanto na câmera já faz uns 10 anos. E daí surgiu a ideia de trazer um pouco desse experimento, dessa minha experiência de vídeos profissionais para o universo do celular, de uma maneira que você aí em casa consiga aplicar para divulgar o seu negócio, crescer o seu Instagram e ter mais resultados na internet. Já fazem praticamente um ano que o Reels lançou no Instagram, e daí a gente vê várias contas crescendo absurdamente usando essa estratégia, esse tipo de conteúdo e tal. E aqui, eu juntei 7 passos fundamentais que eu aprendi ao longo desse último ano que me fizeram, chegar a praticamente 300 mil seguidores com 200 publicações e praticamente todas elas sendo os Reels. Então, para mostrar a força desse tipo de conteúdo. E se você não faz, o meu objetivo, assim, no fim dessa aula é que você se sinta um pouco mais à vontade para explorar esse tipo de conteúdo. Se você não faz, que você comece a fazer, ou se você já faz Reels, que você continue nessa pegada para você conseguir também ter acesso a esse crescimento todo que a gente vê no Instagram. Então vamos lá, já falei muito sobre mim, mas antes da gente começar com a aula mesmo, falar mais sobre os Reels, eu quero falar sobre o meu treinamento, que é o Reels Pro, para quem quer realmente aprender a fazer esse tipo de conteúdo no passo a passo, com a minha ajuda e tal, porque a gente sabe que os Reels, eles são vídeos feitos completamente no celular e tal, de uma maneira bem dinâmica, bem prática. Mas para quem não sabe nada de edição, que precisa de uma ajuda, eu tenho justamente o meu treinamento que hoje tem mais de 22 mil alunos fazendo Reels, divulgando o seu trabalho, o seu produto e tal, e crescendo muito no Instagram usando essa ferramenta. Então chega de fazer merchan aqui do curso, já tem até alguns alunos meus aqui no chat, mas vamos para a aula que tem bastante coisa para eu falar. E assim, essa nossa aula hoje, ela vai durar uns 40 minutinhos, 1 hora. Então, se eu falar um pouco rápido, que a gente não tem muito tempo, esse assunto é realmente extenso, mas eu juntei 7 pontos fundamentais para a gente falar, que são as coisas em que eu mapeei, que são realmente importantes, que vão fazer a diferença no seu conteúdo para você sair na frente dos outros criadores de Reels, independente do seu nicho. Se você tem um produto físico, se você tem um produto digital, tudo isso daqui dá para aplicar no seu perfil para você alcançar um resultado muito melhor. Então, vamos lá. Diretor, coloca o primeiro slide aí na tela. Galera, e o que são os Reels, Eu falei um pouquinho na introdução, mas são vídeos curtos de 30 segundos e mais recentemente de até 60 segundos. E é aquele tipo de vídeo que você entra lá no Instagram ou no TikTok também e vê vários de uma vez, Acho que eu, quando entro no Instagram para assistir Reels, eu não consigo assistir menos que 10, assim. Passa rapidinho, você vê. E uma característica desses vídeos é que eles são bem dinâmicos, Tem transição, tem um monte de coisa acontecendo. Tem os áudios trend, as coisas que estão na moda e tal. E esse tipo de conteúdo, ele é consumido muito rapidamente. Então, você não precisa se preocupar muito com a qualidade, a iluminação tem que estar perfeito, tem que estar maravilhoso, porque as pessoas consomem esse conteúdo de uma maneira mais descartável, assim, sabe? Ele vê o seu vídeo e já vai pro próximo e tal. Então, é uma parada mais dinâmica, assim. E isso alinhado muito à tendência de mercado, as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Coloquei aqui na tela algumas notícias e tal que eu peguei, que é justamente mostrando sobre o padrão de consumo das pessoas. Que hoje em dia a galera está consumindo muito vídeo curto, isso está muito em alta, e a gente vê isso pelo TikTok, E chegou a rede social explodindo tudo, pegando um monte de usuário e tal, crescendo, e chegou no ponto do Instagram se sentir ameaçado pelo TikTok. Então o TikTok é justamente isso, uma rede social de vídeos curtos, vídeos na vertical, geralmente bem feitos com celular e tal, com essa pegada mais amadora, assim, que pra a gente ver gente da gente acaba se conectando, E daí o Instagram se sentiu muito ameaçado com isso. Pô, os usuários estão todo mundo indo para lá, a juventude, a galera mais jovem, tá consumindo muito vídeo lá no TikTok. Vamos fazer o mesmo esquema aqui no Instagram. E isso foi bem legal, porque no passado, o Instagram também se sentiu ameaçado por outra rede social, e daí nasceram os stories, Ele meio que copiou o Snapchat e criou os stories. E daí, de novo, o Instagram copiou o TikTok e trouxe os Reels. Então, é mais para você entender qual que é a história por trás dos Reels.
E os Reels no Instagram, eles são uma aposta muito grande, né? O Instagram tá contando muito com os Reels. Para você ter noção, o TikTok ele tem muito mais usuários, as pessoas gastam mais tempo lá. Então o Instagram ele tá apostando muito nisso. E isso tem muito a ver com o padrão de consumo das pessoas. Você pode até você mesmo avaliar o quanto de paciência você tem para ficar vendo vídeos longos lá no Instagram e tal, né? Uma história que enrola muito. A gente não quer, a gente passa no feed e vai vendo vários conteúdos, vai vendo vários vídeos e tal. Então, é mais um alinhamento, assim, do que as pessoas estão buscando hoje em dia, para você também, né, não fazer um tipo de conteúdo que as pessoas não estão muito interessadas, que o momento não é esse e tal. Então, por isso que os Reels são importantes. E não sou eu que estou falando, né? É realmente todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo esse tipo de conteúdo e é muito importante que você adeque também, né, o seu conteúdo, as coisas que você faz, os seus posts, para o Reels também. E é muito legal porque, às vezes, você já faz um outro tipo de conteúdo no Instagram, você faz um carrossel, faz um vídeo, um story, alguma coisa, e você pode sim adaptar isso para o formato dos Reels e alcançar muito mais pessoas. Mas espera que a gente ainda vai chegar nesse ponto do alcance. Então vamos lá. E aqui, ó, muita gente me pergunta para mim, Rafa, essa moda dos Reels vai passar? Isso daí é um negócio passageiro? É uma modinha mesmo? E como eu disse, como tá alinhado ao padrão de consumo das pessoas, hoje em dia a galera quer, no Instagram principalmente, quer conteúdo rápido, né? Quer pegar a informação ali e ir pro próximo e tal. Porque na internet a gente é bombardeado, né? Por vários conteúdos, a gente vê um monte de coisa. Então, justamente isso. Os Reels, para mim, é uma aposta muito grande do Instagram para brigar lá com o TikTok. Então, não é algo que vai sumir de repente. A gente sabe que o Instagram tem a indústria Facebook por trás, né? Então, é muito dinheiro em jogo. Então, assim, tem bolsa de valores e tal, né? Tipo, é muita coisa mesmo. Então, eles não vão abandonar essa estratégia do nada, justamente porque o TikTok tá bombando, né? Então, eu acho que enquanto o TikTok estiver bombando, as pessoas estiverem consumindo esse tipo de conteúdo, o Reels vai dar muita visualização. Porque é o Instagram basicamente falando para você, olha, faça Reels que eu vou mostrar para todo mundo. E eles querem justamente que a gente faça Reels. Então, é aquele negócio, né? A gente tem que dançar conforme a música. Se o Instagram tá entregando muito esse tipo de conteúdo, por que você vai gastar o seu tempo, né? Os seus esforços fazendo um outro tipo de post que talvez não tenha tanto alcance? Então, vamos lá. E ao longo dessa aula aqui, dos próximos slides, eu vou te mostrar 7 passos fundamentais que vão te ajudar, né, a colocar essa estratégia dentro do seu conteúdo, também fazer alguns Reels, se você já faz, fazer Reels melhores, com mais consciência, né? E eu vou te mostrar o passo a passo que eu uso para fazer os meus também, né? Nada mais justo eu te mostrar aqui nessa aula que é super exclusiva, o que eu faço e funciona para mim. Olha, e a primeira coisa aqui, ó, a gente já entrando no primeiro passo, o que é importante para a estratégia de Reels dar certo na sua conta? Eu falo que é otimização de perfil. E o que é isso? É você arrumar a sua casa para receber novos visitantes. Né? Quando você vai receber sua família na sua casa, você não dá uma varrida, arruma a cama e tal. E é justamente isso no Instagram também. Porque quando você faz um Reels, você vai ter muito mais alcance. As pessoas vão entrar no seu perfil para ver quem que é você. Se você faz um Reels que é interessante, né, que a pessoa viu lá e gostou, ela, putz, vou entrar no perfil desse cara aqui, dessa menina, vamos ver o que eles fazem. E daí, se o seu perfil não tiver otimizado, né, e quando eu falo em otimização de perfil, são algumas coisas. Primeiro, a sua bio tem que estar clara sobre qual que é a sua intenção ali no seu perfil, né? O que você fala, se você tem um produto, o que você vende. Você não pode deixar dúvida. A pessoa tem que clicar ali no seu perfil, bater o olho e saber exatamente aquilo que você faz. Porque se a pessoa entra no seu perfil e não fica claro, ela fica com dúvida, ela vai sair, por que ela vai te seguir? Lembra que o tempo das pessoas na internet ele é muito precioso. Tá todo mundo com pressa, assim. Então, pensa que a sua mensagem no Instagram, principalmente na rede social, tem que ser muito clara. E ainda continuando esse assunto de otimização de perfil, além da sua bio, tem os seus destaques, né? E os destaques, se você mora embaixo de uma pedra e não sabe, tem os stories, e daí os destaques são tipo os stories que ficam salvos em meio que em pastinhas diferentes por assuntos. Então, assim, é uma parte muito importante, porque pensa que os stories só ficam 24 horas lá. Então, uma maneira de você meio que guardar e eternizar os stories mais importantes, mais estratégicos para sua conta, é através dos destaques. Então, o que eu costumo falar para os meus alunos? Se você tem um produto ou um serviço, é muito importante que você tenha um destaque ali bem explícito sobre a sua solução, né, o seu produto, o seu serviço. Se é um produto físico,
Pode colocar, tipo, uns stories de você fazendo as embalagens e tal. Se é um produto digital, também explora qual que é a transformação daquele seu produto, tal. Uma coisa muito interessante, Rafa, eu não tenho um produto físico, eu tenho um e-book, um produto digital, uma mentoria e tal. Você pode usar depoimentos dos seus clientes, dos seus alunos nos destaques. E por que isso é importante? Porque pensa, a pessoa lá achou o seu Reels, gostou, clicou no seu perfil e daí de cara ela já vai saber, putz, esse cara aqui ele tem um e-book sobre economia, sei lá. Então isso já fica muito claro e ajuda na sua conversão também. O próximo ponto aqui da otimização de perfil é também os seus primeiros 9 posts, né? Então pensa, o que é o seu perfil? É a sua foto, na sua bio, os destaques e o grid, as linhas, os primeiros 9 posts que estão ali. Então eu costumo falar que um perfil otimizado, o que é? Um perfil que é claro, qual que é a sua mensagem, qual que é o seu produto. Então se você tem um produto digital ou um produto físico, os seus posts não podem ser um monte de selfie sua, tal. Então isso é muito importante, assim, para não bagunçar a cabeça do visitante. Essa parte de otimização de perfil tem uma única função, que é convencer a pessoa a te seguir. Então, a galera caiu de paraquedas lá no seu Reels, no explorar, ela viu seu conteúdo lá e tal, clicou no seu perfil e agora a gente quer converter isso em seguidor, né? Como que faz? Então, você tem que convencer ela que o seu perfil é interessante. E, assim, eu, por tentativa e erro, assim, né? No começo, eu fazia conteúdo um monte de coisa e tal, e eu não convertia tanto em seguidores. Depois que eu comecei a fazer uma linha de conteúdo com uma mensagem bem clara, olha, eu sou o cara dos Reels, eu ensino a fazer isso e tal, é claro que você vai alterar isso para o seu nicho. Mas quando você tem uma mensagem clara sobre o que é o seu conteúdo, fica muito mais fácil da pessoa escolher se ela vai te seguir ou não. Né? Porque ela, putz, ou ela quer ou ela não quer. Agora, se o seu conteúdo ele é muito variado, tem muita selfie sua, seu perfil não deixa muito claro, as pessoas vão ficar confusas e essa confusão vai fazer a pessoa não te seguir. Porque na dúvida, a pessoa não vai seguir mais uma pessoa só por seguir, né? A gente quer seguir um perfil, ainda mais hoje em dia, tem tanto conteúdo na internet, a gente quer seguir alguém que vai agregar, né? Que vai ensinar alguma coisa, que vai entreter, algum conteúdo que seja interessante. Então essa parte de otimização de perfil, eu coloco logo no começo, porque pensa assim, você faz um Reels mó legal, né? Sei lá, bombou, viralizou, deu 1 milhão de visualizações, mas a pessoa entrou lá no seu perfil e ela, putz, acho que aquele Reel lá foi só um que ela fez, né? Não faz isso sempre, não vou nem seguir. Então tem muito isso sobre a conversão de visualizações para seguidores. E um negócio que a gente vai explorar ao longo dessa aula e tal, até mais no final, é como identificar o que as pessoas gostam de ver no seu perfil, meio que o gosto da sua audiência mesmo, e como que a gente pode usar isso para ganhar ainda mais seguidores. Mas vamos seguindo que tem bastante coisa para eu ensinar aqui para vocês. E a próxima parte é o processo criativo. E eu vou te falar mais ou menos qual que é o meu processo criativo. Porque muitas pessoas chegam em mim e falam, Rafa, quero muito aprender a fazer Reels, eu gosto muito, eu acho da hora, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu não sei como adaptar isso para o meu nicho, como ter novas ideias sempre. Eu acho que essa é a maior, se não for uma das maiores, é a maior objeção que as pessoas têm no momento de fazer esse tipo de conteúdo. Chega e tem aquela parede na frente. Putz, eu não sou criativo, não tenho ideia, o que eu faço? Existe um processo, gente, um método, e qualquer pessoa pode ter várias ideias, e esse processo começa com você consumindo conteúdo, mas fazendo um consumo consciente. Não é, ficar assistindo um monte de vídeo lá e, enfim, gastando seu tempo. Eu quero que você, a partir de hoje, quando você abrir o Reels ou abrir lá o TikTok, que você faça o consumo, que você veja os vídeos, mas buscando referências, né? Putz, que ideias que eu posso adaptar para o meu nicho aqui, que coisa que eu posso usar no meu perfil que a galera vai gostar. E uma dica que eu posso dar para vocês é assim, não fica consumindo só conteúdo do seu nicho, só de pessoas que falam sobre a mesma coisa que você fala. Porque, assim, inconscientemente você vai ficar meio viciado no conteúdo, sabe? E, assim, pode até, de repente, fazer um negócio muito parecido e não pega bem e tal. E aí, o que eu faço para mim mesmo? Eu consumo conteúdo de nichos diferentes, de pessoas que falam sobre outras coisas e tal, mas às vezes eu vejo um áudio que a pessoa usou, que, putz, eu quero usar esse áudio aqui, acho que vai dar certo, tem uma ideia. Eu vejo uma transição que a pessoa usou, um efeito e tal, e vou salvando. E daí, qual que é o meu método para eu organizar tudo isso, né? Porque falar consome o conteúdo prestando atenção é fácil, mas a gente vê tanta coisa, né? Como que você organiza isso? Eu tenho um grupo de WhatsApp que é só eu e a minha esposa, que a gente fica vendo referências no TikTok e tal, no próprio Reels, e compartilhando lá. E daí, às vezes, sei lá, um vídeo de culinária, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas aí tem uma transição, tem um efeito, tem uma música interessante.
e a gente copia o link, joga lá no grupinho e coloca embaixo o que é interessante daquele vídeo que a gente pode adaptar. Então, o processo criativo, ele começa em você consumindo conteúdos, já meio que pensando o que você pode pegar de referência de um, de outro, porque é muito legal isso, é tipo roubar como um artista. Você pega a referência de um lado, pega do outro, junta, vira um negócio novo, assim. Você coloca a sua maneira, né? Coloca você aparecendo e tal, transformou o conteúdo. E é muito isso. E é legal que, assim, isso já tem muito a ver com o próximo ponto aqui que a gente vai falar, mas a parte de processo criativo ela é fundamental e ela é meio que um exercício constante, assim. Você vai assistindo, vai vendo o que é legal, o que dá para usar e tal. E é legal que depois de um tempo, você vai identificando algumas contas de referências, né? Tipo, uns Instagram, uns TikToks e tal, que fazem um conteúdo legal, que você consegue pegar uma dica ou outra para adaptar. E é engraçado falar isso porque eu sou a referência de muita gente, né? Muita gente fala, Rafa, eu consumo seu conteúdo, eu sigo você, porque eu pego várias ideias para fazer pro meu nicho e tal. Então é muito isso, de você fazer um consumo consciente, ver o que dá para usar e tal, tomando cuidado para não ficar copiando pessoas do seu próprio nicho. Então, pega referências de nichos diferentes e tal. Áudios de dublagem que você acha legal, que dá para adaptar para sua persona, né, para o seu conteúdo. Algumas músicas que estão bombando, putz, eu vou fazer essa e tal. Então, tem várias, assim. A cada momento, as tendências vão mudando, né? Os áudios trend do TikTok e tal. Mas tem bastante coisa para a gente explorar. E é bem legal essa parte de, enfim, processo criativo. E daí, olha, uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas errando bastante, porque beleza, você otimizou o seu perfil lá, você pegou as referências, mas na hora de colocar em prática, a gente acaba não prendendo a atenção das pessoas logo no comecinho. Os 2 primeiros segundos, 3, eles são os mais importantes do seu Reels. Então coloca isso na cabeça. Porque até eu, né, sempre, todos os meus vídeos, eu edito eles lá, tal, putz, vou publicar o Reel. Aí eu assisto, conto 1, 2... Tô prendendo a atenção? Tá acontecendo alguma coisa aqui no começo? Porque se você não ganhou a atenção da pessoa nos 2 primeiros segundos, já era, ela vai passar para o próximo e o próximo vídeo vai prender a atenção dela, de outra pessoa. Lembra que eu falei? Aqui na internet, a gente está disputando pela atenção das pessoas. Então é muito importante que você coloque, tatua isso no braço, assim, 2 segundos. Você tem que prender a atenção das pessoas logo no começo. Porque é isso que eu falei, se você não prende atenção, no meio do seu Reel, no final, porque às vezes tem 30 segundos, até mais agora, pode ter um negócio super legal, uma virada tal, um negócio que a pessoa precisa saber, mas se tiver lá no meio, nem vai dar chance da pessoa chegar lá, porque você não prendeu atenção. Então, na hora que você estiver fazendo a sua edição, né, o seu Reel e tal, pensa nisso. Às vezes uma coisa, uma transição, um efeito, uma dublagem, um texto que aparece, que ia aparecer lá no meio, ia aparecer no final, coloca ele no começo, porque daí já vai chamar atenção. E eu te dou um exemplo. Reels de texto, né, que são muito usados, às vezes você aponta para o texto aparece e tal, você pode colocar no começo do seu Reels, logo no comecinho, uma headline bem chamativa, meio que incitando a pessoa a assistir o resto, meio que fazendo ela ficar curiosa, que a curiosidade matou o gato, mas ela é muito importante no Reels também, então se você puder mostrar alguma coisa interessante ou deixar a pessoa curiosa no começo, isso vai ajudar bastante na sua retenção. A pessoa vai assistir o seu Reel completo e no final tem um negócio que a gente vai falar que é para você ganhar mais seguidores, ganhar mais visitas e tal. Mas pensa comigo, não esquece dessa dica. Ela não tá no comecinho, mas é a nossa terceira dica que é muito importante, é de você prender a atenção no começo dos Reels. E daí, uma coisa que é fundamental, que muita gente não liga tal, são as músicas virais. Porque o TikTok, ó, vou te falar um negócio que provavelmente você não sabe. O TikTok, antes de ser o TikTok, era meio que uma rede social de músicas. As pessoas iam compartilhando música lá e tal, e depois eles mudaram para virar o que é o TikTok hoje. E você percebe, né? Você vai mexendo lá no seu Instagram e no próprio TikTok, tem vários áudios que estão bombando, que várias pessoas usam. E por que várias pessoas usam e por que eles estão bombando? Isso é muito legal. Tem um site que eu falo para os meus alunos e eu uso também, ele se chama talkboard.com. E ele meio que é um ranking das músicas que mais bombam, que tem mais visualizações lá no TikTok. Então, se você não tem nenhum norte de que música eu vou usar, que áudio que tá bombando, que eu posso colocar no meu Reels, esse daí é um bom ponto de partida. Porque você entra lá nesse site, talkboard.com, e daí já tem uma lista por semana, assim, é bem organizado dos áudios e músicas que estão mais bombando no momento, então você consegue usar. Mas assim, por que é importante
você explorar áudios e músicas que são importantes, que estão bombando no momento. Porque quando você faz um Reels que tem algum elemento que as pessoas já conhecem, né, tipo uma música, é muito mais fácil delas se conectarem e de assistirem o seu vídeo até o final. Então, se tem um áudio lá, tipo, tem aquele oh no, oh no, 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 e acontece alguma coisa estranha. As pessoas já estão esperando alguma coisa acontecer. Então, se você usa esse áudio, só um exemplo. Se você usa esse áudio no seu vídeo, a pessoa vai assistir até acontecer alguma coisa, e daí você já ganhou a atenção dela, daí você já convenceu ela a assistir até o final, e daí ela já pode entrar no seu perfil e tal. Então, as músicas são bem importantes, e se você faz Reels, mas você coloca qualquer música, você não se preocupa muito com isso, essa é uma coisa bastante importante, assim, para você começar a fazer. E é até legal você ver que existem estilos e formatos de Reels específicos para cada música, específicos para cada som, assim. Então, quando você fizer esse consumo consciente que eu falei lá no processo criativo, vai meio que entendendo os padrões, né? Assim, putz, esse áudio aqui sempre tem uma virada, acontece alguma coisa nesse momento. E daí, quando você fizer o seu, também coloca uma virada, uma coisa diferente, bem no momento da música. Mas você vai entendendo isso ao longo do seu consumo. Vai consumir no TikTok hoje à noite, eu tenho certeza que você vai perceber bastante isso. E daí, quando você compartilhar lá no seu grupinho, tal, na sua lista, já coloca também, né? O que você tem que inserir na música, no áudio. Às vezes é uma dublagem e tal. É bem divertido, assim. Esse processo criativo é uma das partes que eu mais gosto, porque eu fico assistindo Reels e TikTok, assim, e tendo ideias. Então, é bem divertido. Então, vamos pro próximo passo, que tem bastante coisa aqui nessa aula. E daí, ó, eu falei sobre os 2 segundos, né? Para você prender a atenção das pessoas e tal. Mas o estilo, o Reels, né, o formato, você tem que entender um pouco como que é o formato. Porque não é um vídeo só, tipo um story, que você pode fazer um vídeo falando e já tá tudo resolvido. O Reels, ele tem que ser dinâmico, ele tem que prender a atenção das pessoas. Porque como eles são vídeos curtinhos, né, de 30 segundos, tal, às vezes até menos. Eu tenho Reels que tem, tipo, 15 segundos e tem milhares de visualizações, assim, bastante. Então, o formato, ele exige que seja dinâmico, que as coisas estejam acontecendo a todo momento. E daí que entram as transições, os efeitos. É claro que você já viu algum Reel, já viu algum TikTok que tem uma transição. O que é uma transição? Né? Uma coisa mudando. Então, às vezes, a pessoa troca de roupa, troca de ambiente e tal, tem um efeito sonoro, alguma coisa acontece. Então, assim, isso é muito importante, né, para os seus vídeos, para deixar eles mais dinâmicos. E é legal que, assim, ao longo de você fazer esse consumo de conteúdo, você vai entendendo as transições. E daí você vê um vídeo, vou dar um exemplo, um vídeo de culinária, sei lá. E daí você vê uma transição que a pessoa pegou um prato e levou para outro lugar e tal. Então é bem legal. E assim, eu falo transições e efeitos, mas não é só isso, né? No Reels, tem muitos Reels de dublagem, Reels com textos e tal. Então você pode adaptar essas ideias que você enxerga em outros nichos para sua realidade, para o seu tipo de conteúdo. Se você vende um produto digital ou se você tem um produto físico e tal, você pode usar essas técnicas de texto, de dublagem, de transições para contar uma historinha, para falar sobre o seu produto, né? Sempre pensando na ótica da sua audiência. Porque eu sou o cara que, assim, eu gosto de fazer o conteúdo que a minha audiência gosta. Porque eu tô aqui para fazer conteúdo para vocês, né? Para quem me assiste e tal. Então, assim, eu não fico tirando muita coisa da minha cabeça, eu vou mais onde eu sei que vai dar certo. Então, a minha audiência gosta disso, eu vou fazer também. Isso é muito importante. E transições e efeitos. Eu tenho certeza que você já viu alguma transição, algum efeito. E daí, no meu Instagram, se você ainda não me segue, eu ensino vários, né? Então, só de você olhar ali meia horinha no meu Instagram, meia hora é até muito tempo, uns 10 minutos, você já vai ter várias ideias de Reels diferentes, de transições, que você pode aplicar no seu nicho também. Vou tomar minha aguinha aqui. Estão gostando da live, galera? Tô vendo aí, ó, as letrinhas do chat estão um pouquinho pequenas para mim, mas eu tô vendo, ó, sim, pelo celular. Tem aluno meu aí no chat. Olha lá, Talkboard, é isso aí, escreveu certinho. É tipo um site com ranking, né, das músicas lá do TikTok. E tem por semana, tem um monte de coisa legal, assim. Vários Reels meus, eu vou fazendo, aí eu faço primeiro a edição deles, assim, e depois eu fico pensando, putz, que música que eu vou colocar? Travei nessa parte e tal. E daí eu entro lá no Talkboard, vejo, né, algumas músicas que tem lá interessantes e coloco lá e testo. E é bem legal, assim, essa parte de tentativa e erro, para ver que música vai casar melhor com o vídeo que você fez. É claro que alguns Reels a gente pega direto, essa música aqui tem esse formatinho de edição, então você meio que já faz no padrão. Mas às vezes eu faço uma técnica tal, não tenho música,
eu vou lá no Talkboard e pego. Então essa dica é bem legal. Seguindo para o nosso próximo passo, que é o sexto, e ele é muito importante. Galera, a parte de Call to Action, né, que é CTA. O que é isso? Pensa assim comigo. A pessoa viu o seu Reels, gostou pra caramba, e se você não toma nenhuma atitude, não pede nada pra pessoa, ela vai pular para o próximo conteúdo, vai consumir o Reels de outra pessoa e entra naquele loop infinito, né? A gente fica no Instagram, consome conteúdo, tipo, vários de uma vez, assim. Então, o que eu falo sobre o CTA e por que ele é importante, principalmente em contas pequenas? Porque se seu Instagram já é muito grande, a pessoa vai ver o TikTok lá, o Reels e tal, ela vai clicar e vai entrar no seu perfil só porque ela gostou. Agora, se você está começando no Instagram, sua conta é pequena, isso daqui é muito importante e foi uma das técnicas que eu usei para alavancar meu Instagram logo no começo, no ano passado, tal, quando eu ainda não tinha muitos seguidores. E como que funciona essa estratégia? Pensa assim, o Reels, você vai fazer um Reels de 30 segundos. Então, separa os 3, 5 segundinhos no final para você usar um call to action, pedir para a pessoa fazer alguma coisa. E nessa parte de CTA, você pode pedir para as pessoas, para o visualizador, lá para o usuário, fazer algumas coisas diferentes. Você pode pedir para ela entrar no seu perfil para ver mais Reels, mais dicas, mais conteúdos, que daí é uma estratégia legal para trazer mais tráfego para o seu perfil. Mas lembra, né? Não adianta você trazer gente nova para o seu perfil se a sua casa não está arrumada, se você não vai converter visualizações em seguidores ou em clientes, né? Então, você pode usar o CTA para trazer gente para o seu perfil. Você pode usar o CTA para gerar mais engajamento, porque é muito legal isso. Você pode... É notório, assim, se eu uso um CTA para a pessoa comentar, aquele Reel vai ter mais comentário. Se eu coloco de CTA para a pessoa salvar o Reel para depois, para aplicar, vai ter mais salvadas. Se eu peço para ela mandar para alguém, vai ter mais compartilhamento. Então, assim, usa essa parte de CTA bem estratégica para você, vai te ajudar bastante. Uma dica que eu te dou é não pedir tudo. Você não pode pedir, gente, salva, compartilha e entra no meu perfil. Que você parece meio pedinte, assim, não pode. Eu geralmente peço para fazer uma coisa. Então, esse Reel aqui, eu quero mais comentários, quero mais engajamento. Então, eu coloco lá, gente, se você comenta aqui se você gostou, qual parte você achou mais importante, sabe? Porque daí as pessoas vão comentar e você vai interagindo com elas ali no campo de comentários. Ou você pode pedir para a pessoa salvar. Se é uma dica que é aplicável, geralmente a pessoa está assistindo o seu Reel ali, ela não vai aplicar a sua dica, a coisa que você está ensinando, que você está mostrando, naquele momento. E daí você pede para ela salvar, para ela ver depois. E é muito importante, a gente vai falar no próximo slide, sobre a parte de métricas, que daí eu vou explicar mais ou menos para vocês qual que é a minha mentalidade quando eu uso esses CTAs e tal. Mas, basicamente, a parte de CTA ainda é assim. Você conquistou a atenção da pessoa naqueles 2, 3 segundos ali, ou com headline chamativo, ou com uma transição no começo, com um áudio e tal. E daí, você mostra o conteúdo, né, ao longo do seu Reels, aquilo que você prometeu. E no final, meio que como gatilho de gratidão, assim, você pede para a pessoa fazer alguma coisa. Porque, é batata. Se você fizer um Reels legal, que a pessoa se conecta, que ela gosta, acha interessante, e você pedir para ela entrar no seu perfil ou pedir para ela comentar, a chance da pessoa fazer isso é muito grande. E daí você usa isso como estratégia. Porque lembra, pessoal, o Reels ele tem que funcionar dentro da sua estratégia de conteúdo. Porque a gente não faz conteúdo no Instagram só porque é legal, né? A gente sempre tem um objetivo. Seja divulgar o seu produto digital, o seu produto físico, o seu serviço, né? Se você tem uma profissão diferente, ou se você é um influenciador, você quer ganhar mais audiência, né? Enfim, para trabalhar ela. Então, o Reels ele tem que entrar muito na sua estratégia de conteúdo. Então, o CTA é muito importante. E assim, faz um teste, né? Faz um Reels com CTA, faz um Reels com CTA diferente, outro sem e tal, para você ir meio que sentindo como que é essa audiência, como que eles reagem a isso. Mas é uma estratégia bem interessante, principalmente se o seu perfil tá começando, é pequeno e tal, para trazer gente nova. E daí, a gente tem a parte de métricas. Porque quando você tem uma conta no Instagram, uma conta profissional e tal, você consegue ter acesso às métricas de todos os seus posts e também dos Reels. Era engraçado que o Reels lançou e foi meio que de qualquer jeito, que não tinha as métricas de Reels até poucos meses atrás. Então, tipo, a gente que trabalha com isso ficava publicando e falou, putz, será que deu bastante salvada? Será que deu compartilhamento? A gente não sabia, mas agora tem sim as métricas de Reels.
e fica no botão Insights, assim. Tem o seu Reels lá na telinha, clica nas 3 bolinhas e vai ver Insights, e daí ele mostra as métricas do seu Reels. E basicamente é assim, as visualizações, né, que fica lá para todo mundo ver. Aí tem o número de likes, número de comentários, as salvadas e os compartilhamentos. E o Instagram, ele vê de maneira diferente cada uma dessas métricas. Porque, por exemplo, visualização, beleza, é a métrica principal, assim, né, mais importante para você saber se o seu Reel deu certo ou se ele flopou. Mas as salvadas, por exemplo, a galera não dá muito valor, mas é uma métrica super importante, porque mostra para o Instagram que aquele conteúdo é relevante para a pessoa. Ela gostou tanto que ela até salvou para ver depois. Então, isso ajuda muito ao Instagram entender que o seu Reel foi interessante para essa audiência, né, que visualizou, e ele ajuda isso a mostrar o seu Reel para mais pessoas. Porque lembra que o Reel, ele é o post que mais entrega visualizações, né? Se você comparar uma foto normal, um story ou um Reel, né, o seu vídeo Reel vai ter muito mais alcance, muito mais visualização. Então, é bom que você fique de olho aqui nas métricas. E assim, como que você usa isso ao seu favor, né? Como que você usa essa inteligência das métricas para melhorar o seu conteúdo? Basicamente, o que eu faço? Eu publico o meu Reel, aí eu espero assim uns 2, 3 dias, porque o Reel ele continua entregando, né, depois de um dia, ao contrário de um post normal, que é engraçado, você publica uma foto lá, ele vai ter um pico de visualização, quem viu naquela hora já viu, e depois ele não vai ter mais visualização nenhuma, assim, praticamente nenhuma. Agora o Reel é um animal diferente, assim, porque quando você publica, ele vai sim entregar para uma galera, mas às vezes ele fica semanas entregando visualizações novas, assim, é muito legal. E daí o que eu faço? Eu publico, espero uns 2, 3 dias para ver, né, quantas pessoas ele alcançou, as salvadas, os comentários e tal, e uso isso de inteligência para os meus próximos conteúdos. Então, tipo, fiz um Reel ensinando alguma coisa, aí ele deu mais salvadas, porque as pessoas acharam aquilo interessante e salvaram. Eu fiz um Reel de entretenimento, assim, a pessoa deu uma risada, tá, um áudio, uma dublagem engraçada, aí ele deu mais likes do que deu menos salvadas e tal. E daí você vai tendo essa régua, né, essas métricas, para, enfim, ranquear o seu próprio conteúdo, né, para você saber. Então isso é muito importante. Muita gente ignora as métricas, né, vai fazendo da cabeça delas e fala, putz, meu vídeo não teve bastante visualização e tal, não sei o que é. Mas você analisa as métricas, né, você usa isso com uma inteligência para melhorando o seu conteúdo e tal, isso é muito importante. E daí, ó, agora a gente entra em dicas extras. E, ó, essa dica aqui, que é a próxima, que é sobre você compartilhar os seus Reels, tanto no Story quanto em outras redes sociais, e como que isso pode te ajudar muito. E é muito louco isso, porque muitas pessoas, você publicou um Reel lá, e daí, beleza, ele vai dar as visualizações que ele tem que dar e tudo mais, mas você também pode colocar ele nos seus stories, né? Porque muitas vezes, a galera que está assistindo o story é diferente da galera que está ali no feed. Então, para você atingir essa proporção da sua audiência diferente, você tem que jogar o seu Reel lá no story também. Mas aí tem uma pegadinha. Eu vejo muita gente faz o Reels e tal e compartilha ele no story inteiro, assim, normal. Tal. E daí, pensa comigo. A pessoa que tá lá no story, que assistiu o seu Reels lá no story, por que ela vai clicar para ir para a aba do Reels para interagir lá, se ela já viu o seu vídeo inteiro no story? Então, a sacada qual que é? É usar o story para chamar as pessoas para assistirem o seu Reel lá na aba do Reel. Então, de repente, coloca para compartilhar, põe uma figurinha em cima, põe uma música, põe algum elemento tampando, para você criar a curiosidade da pessoa que está lá no seu story, para ela sair do story lá pro Reel interagir com você. Então, assim, não faça isso de, tipo, publiquei o meu Reel e deixei ele inteiro nos stories. Porque você está perdendo a oportunidade da pessoa interagir com o seu Reels na aba do Reels e ensinar o Instagram que aquele conteúdo é relevante para mostrar para mais gente e tal. Então isso é super importante. E é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Quando você faz isso de meio que colocar um sticker em cima, alguma coisa assim, ele dá curiosidade da pessoa e dá mais visualização no seu Reel depois. Então essa é uma dica bem legal nos stories. E daí, tem uma sacada que eu demorei para aprender, mas foi fundamental para mim, eu faço até hoje, não paro, que é de você usar o mesmo conteúdo em redes sociais diferentes. Porque, beleza, você fez o videozinho lá do Reels, mas pensa, ele é o mesmo formato do TikTok. Então, por que eu não posso usar esse mesmo conteúdo lá no TikTok?
né? E ele também é o mesmo formato lá no Pinterest. O Pinterest tem um negócio chamado Pin Ideas, que é muito interessante. Ó, vou até passar aqui. Esse é um exemplo que é o mesmo conteúdo, o mesmo Reel, né? O mesmo vídeo, que eu publiquei em 3 lugares diferentes, né? A minha carinha tá até tampando um pouco aqui, mas basicamente era o mesmo vídeo. Eu não tive trabalho nenhum extra e eu consegui multiplicar as minhas visualizações. Esse exemplo aqui foi sinistro. Eu tive 600 mil visualizações no Instagram, mas quando eu joguei lá no Pinterest, deu 1,5 milhão. Então, e assim, eu não tive trabalho nenhum a mais, eu só coloquei lá. Então, e no TikTok também, teve um monte de 200 mil views no TikTok. Então, é uma coisa que eu recomendo que você faça sempre. E assim, é um hack, é uma dica bônus muito importante, porque você vai meio que multiplicar as visualizações sem ter nenhum trabalho extra. Então, isso é bem legal. E acaba espalhando a sua mensagem, né? Espalhando o seu nome em lugares diferentes, né? Para você não ter todos os seus ovos em um único cesto. Então, isso é bem importante. E hoje em dia eu faço isso praticamente sempre, praticamente toda vez. Eu publico um Reel lá no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, mas eu também, né, meio que vou reciclando esse conteúdo em outras redes sociais, porque isso me ajuda bastante, ó. E ele falou mesmo, tem o Shorts do YouTube, que também é o mesmo esquema. Para vocês verem, né, que a galera me pergunta, gente, o Reels, Rafa, o Reels é passageiro? É moda? Até quando vai? E eu falo categoricamente que não é uma moda, porque a gente está vendo um movimento de todas as redes sociais indo fazendo esse tipo de formato. O YouTube com o Shorts, o Pinterest lançou o Pin Ideas, né, o TikTok bombando aí, e o Instagram seguindo a onda. Então, vídeo vertical, vídeo rápido, de 30 segundos, 15 segundos, tal, até 1 minuto, é meio que a tendência de mercado, tal, de conteúdo. E assim, se você ainda não faz esse tipo de conteúdo, faz um esforço para adaptar o que você já faz, né? A comunicação que você já tem com a sua audiência, com seus seguidores, para o estilo de Reels, né? E é bem divertido no final das contas. E você vê lá uns TikToks, uns Reels, pega umas referências, grava uns vídeos com o seu celular, brinca na edição, com os efeitos. É uma maneira leve e divertida de você divulgar o seu serviço, o seu trabalho e, por que não, né, ganhar dinheiro divulgando seus produtos digitais, seu produto físico e tal. Então isso é bem legal. E aqui, ó, gente, dica bônus, que essa daqui é um papo reto que eu vou dar para vocês, porque para mim, a pessoa que chega mais longe, a pessoa que dá certo na rede social, não é aquela que tem um talento e bomba de uma vez e, putz, posta um Reels e tem 1 milhão de visualizações. É a pessoa que não desiste, é a pessoa que aprende com os erros, é a pessoa que consome conteúdo, faz a lição de casa, o processo criativo e vai na melhoria constante. Eu vejo muito isso até em alunos meus, assim, o pessoal faz um vídeo, putz, bomba, e daí depois faz um outro, não entende por que aquele deu certo, e daí sim ele vai procurar conhecimento, ele vem me procurar, vai pro curso, para entender como que é o processo, né? Como que eu consigo replicar esse Reels que bombou, que viralizou e tal. Mas assim, a consistência, gente, é a parte chata, né? Porque a gente quer fazer um vídeo e ficar famoso da noite pro dia, lotar a gente no nosso perfil, ganhar um monte de seguidor, mas é realmente um trabalho de formiguinha. E olha que legal, quando você tem vários Reels no seu Instagram, que você faz direto, já pegou a manha, tá fazendo sempre e tal, você vai ter muito mais chance de converter em seguidores, porque a pessoa vai entrar lá no seu perfil, vai ver que você tem consistência, né, que você tá sempre fazendo Reels, e daí ela fala, legal, eu gostei de um, mas ela tá sempre postando, né, esse cara tá sempre fazendo conteúdo, vou seguir ele. Então, a história da consistência ela é muito importante, e assim, a consistência não é só você fazer sempre, eu tô fazendo sempre, é você entender o que deu certo, entender o que deu errado, para ir melhorando seu conteúdo. Então é meio que usando todas essas técnicas, né? Putz, a consistência, para mim, é voltar lá pro primeiro ponto de otimização de perfil. Putz, o que eu posso melhorar aqui no meu perfil? Vou colocar um destaque mais interessante. Processo criativo, vou buscar referências novas, né? Para você ter uma galeria visual, assim. Beleza, eu vou trabalhar nessa parte de prender atenção nas pessoas. Eu acho que dá para melhorar isso. Então é meio que ir voltando assim, ó. Uma coisa que me perguntaram aqui no chat que eu achei interessante. Como usar as hashtags? A gente não falou disso, mas é muito importante. Para que serve a hashtag? Quando você usa uma hashtag, não quer dizer que você vai bombar do nada, que vai ter 1 milhão de visualizações só por isso. Mas é basicamente você mostrando pro Instagram, ajudando o algoritmo a categorizar o seu conteúdo. Então, vou dar um exemplo de alimentação.
Então, se eu vou fazer com um bolo, por exemplo, eu coloco hashtags que tem a ver com esse nicho para ensinar o Instagram sobre o que é o meu conteúdo. Então, assim, faz uma pesquisa sobre o seu nicho. Quais são as hashtags que tem mais a ver com o seu perfil, com o produto que você vende, né, com o seu serviço e tal. E usa esses grupinhos, umas 10 hashtags, não precisa ser muito, assim. Tem gente que lota, põe 30 hashtags e tal. Eu peco pelo menos, assim, não peco pelo excesso, não. Eu coloco, sei lá, umas 7, 10 hashtags e meio que para ensinar o Instagram que o meu conteúdo é aquilo ali, tá? Então eu sempre vou usando hashtags parecidas. Se você entrar lá no meu perfil, todo Reels tem um grupinho de hashtags e eles são bem parecidos. Às vezes eu mudo uma coisa, mudo outra, mas é para o Instagram aprender que o Rafael faz esse tipo de conteúdo. E daí, por que isso é importante? Porque o Instagram sabe, o Rafael faz esse tipo de conteúdo e tem essa galera aqui que gosta dessas coisas, então eu vou mostrar. O Instagram não fica perdido, tipo, putz, o que será que o Rafael faz? Vou mostrar para essa galera. E se essa galera não gosta, você não vai ter visualização. Porque um negócio do Reels que é bem legal, dá para perceber que quando você publica, o algoritmo ele testa o seu vídeo com uma galerinha. Ele mostrou o seu vídeo lá para 100 pessoas, para 1000 pessoas, depende. E daí, se essa galera gostar, ele vai mostrar para mais gente. Se essa galera gostar, aí mostra para mais gente e vira meio que um efeito cascata. Então, por isso que é importante você usar hashtags nos seus vídeos sempre. Porque o Instagram já meio que sabe qual que é o seu conteúdo, o que você fala e tal, e ele vai mostrar para a galera que quer ver aquilo, e daí essa galera vai interagir e vai virar o efeito cascata para você ter mais visualizações. Mas é claro que, se você publicar o seu primeiro Reels e usar as hashtags, o Instagram vai tipo, beleza. Mas se você publicar 10, se você tiver 20, um monte de Reels, usando hashtags parecidas e sendo sempre mais ou menos na mesma linha de conteúdo, no mesmo nicho, aí sim vai ficar claro para o Instagram sobre qual é o tipo de conteúdo que você faz e ele vai meio que mostrar para a galera certa. Então isso é bem legal. Mas hoje em dia, gente, a hashtag não é super importante. É mais para vocês levarem isso em consideração. Então isso é bem legal. Então, gente, a gente falou da dica bônus. Eu vou abrir aqui um pouquinho algum fotógrafo de produtos. Eu vou abrir um pouquinho o chat aqui para a gente falar algumas dúvidas que vocês têm. E porque a gente está acabando, infelizmente, dá para perceber que eu gosto muito de falar disso. Se deixar, eu fico 2 horas tagarelando aqui. Porque, enfim, meu conteúdo é sobre isso, eu gosto. Né? Dá para perceber que eu tenho paixão pelo conteúdo, por fazer vídeos com celular e tal. Mas é bastante, Em relação à qualidade do vídeo, influencia em algo? Olha, a qualidade do vídeo é muito importante. Porque, pensa comigo, você gosta de ver um vídeo de baixa qualidade? Todo pixelado, escuro, zoado? Não, e assim, no geral as pessoas também não, e o algoritmo do Instagram também não. Então assim, o algoritmo do Instagram sabe quando você publica um vídeo de baixa resolução, com uma iluminação ruim e tal, e ele acaba meio que te penalizando, não mostrando muito. Mas aí que muitos alunos, muitos seguidores falam pra mim, putz, Rafa, eu preciso ter um celular top, então, para dar certo no Reels? Não, mas você pode usar as técnicas de iluminação ao seu favor, né? Principalmente se você for fazer um vídeo com áudio também, você não faça um vídeo com muito eco, muito barulho e tal, mas assim, principalmente a iluminação que muda drasticamente a qualidade do seu vídeo. Eu faço até uma brincadeira, assim, você pode ter um celular meia boca, mas se você tiver uma iluminação boa, seu vídeo vai ficar muito legal. Agora, você pode ter um super celular, o último iPhone 13, que lançou, nem tem ainda, você pode ter ele. Mas se você tiver com uma luz muito ruim, a qualidade do seu vídeo vai ficar ruim também. Então, é muito importante você pensar nisso. E ainda falando dessa parte de qualidade, mais 2 coisas que derrubam as visualizações do seu Reels para você evitar. Primeiro, essa parte de iluminação, marca d'água do TikTok ou marca d'água de outros aplicativos. Se você faz um vídeo lá no TikTok, gostou, a edição ficou super legal, mas quando você baixa ele, às vezes ele fica com a marca d'água do TikTok. E se você publica isso lá no Instagram, o Instagram sabe que você meio que reciclou conteúdo do concorrente e ele vai te penalizar também. Então, tem algumas ferramentas para você remover essa marca d'água aí do TikTok e de outros aplicativos que vai te ajudar, assim, a meio que enganar o Instagram. Isso é bem importante. E outra coisa, são vídeos fora do formato. Eu imagino que você já deve ter visto algum Reel que não preenche a tela inteira, fica uma borda em cima, uma borda embaixo e tal. E isso daí também prejudica, porque quando a gente publica um vídeo no Instagram, o robô do Instagram meio que lê, né, os pixels do nosso vídeo, ele sabe o que a gente está fazendo ali, e ele enxerga se o seu vídeo não está no formato certo, ele não vai mostrar para muita gente.
porque ele tá priorizando as pessoas que entendem o formato da plataforma, tal. Então, quando você for fazer a sua edição de vídeo, toma cuidado para realmente estar no formato dos stories, né? Que é o formato que preenche a tela inteira, tal. Que às vezes a gente fica com a cabeça do feed, né? O Reels vai pro feed e tal, e a gente faz um negócio quadrado, e não é isso. Então, toma cuidado quando você for publicar o seu vídeo, que ele realmente preenche a tela toda. Então, isso é bem importante. Vamos pegar mais uma pergunta aqui. Usar hashtags no Reels já foi. Visualização massiva do Pinterest. A ideia é trazer para o Instagram? Sim. É que, assim, depende muito da sua estratégia. Porque, você publicou o seu Reel lá no Pinterest e ele deu várias ideias, deu várias visualizações, mas para onde que você vai mandar essa galera? Você pode mandar para o seu Instagram, se for a sua principal rede social, que é o meu caso, né? Lá no meu Pinterest ele linka para o meu Instagram. Mas se você quiser fazer um call to action direto lá, tipo, para o seu site, se você tem uma página de vendas, né? Se você vende um produto digital, você pode mandar a galera direto para lá. Usa o Pinterest como uma fonte de tráfego mesmo, né? Aí você escolhe qual que é a sua estratégia, para onde você quer direcionar esse tráfego para você ter uma conversão. No meu caso, eu quero trazer mais gente para o meu Instagram. Então, tanto no Pinterest quanto no TikTok, eu sempre mando a galera entrar lá no meu Instagram, porque é onde eu estou diariamente, eu faço os stories, mostro o meu produto e tal. Então, vai muito da sua estratégia. Próxima pergunta, vamos ver o que tem. Estou gostando muito. Como conseguir usar qualquer áudio? Eu tenho uma conta de maquiagem, mas não consigo usar os áudios mais usados. Olha, isso é bem interessante. Porque assim, o Instagram anunciou que as contas profissionais, né, do Instagram, se você tem uma conta profissional, provavelmente ou você já perdeu a opção de músicas, ou você vai perder em algum momento. É uma briga de direito autoral e tal. Então, assim, não conta com o Instagram para você pegar as músicas lá dentro. Sempre pega as músicas fora do Instagram, coloca na sua edição e depois sobe o seu vídeo pronto. Eu até ensino para os meus alunos a evitar fazer o Reels inteiro dentro do Instagram. Porque assim, se você já usou lá a ferramenta do Reels, dá para você selecionar música, colocar texto, fazer a ediçãozinha tal lá dentro do Instagram, mas eu não recomendo, porque o Instagram ele é bem bugado ainda para essa parte de edição de vídeo. Às vezes o seu rascunho some, às vezes o seu vídeo vai com o texto mal configurado tal, e assim, é bug da própria plataforma. Então o que eu faço? Eu faço todo o processo fora do Instagram, monto meu vídeo prontinho assim, na galeria do meu celular, e daí eu subo para o Instagram só na hora de publicar. Então o que eu faço com a parte de músicas, né? Voltando à sua pergunta. Às vezes eu tô no TikTok, então eu pego uma música lá do TikTok. Às vezes eu tô no YouTube, então eu consigo pegar uma música lá. Às vezes eu tô no próprio Talkboard que eu mostrei, eu pego a música lá. E qual que é a maneira mais simples de você pegar uma música na internet qualquer? É usando a gravação de tela do seu celular. Então, coloca para gravar a tela do seu celular na opção que também grava o áudio, né? E daí você ouve aquela música lá que você quer usar, beleza? E daí nos aplicativos de edição, e eu vou te falar aqui quais são os 2 aplicativos de edição que eu uso todo dia, assim, eu já vou virar sócio deles. É o InShot e o CapCut. Se você não conhece, são 2 aplicativos de edição super completos, são gratuitos para você usar e principal, né, dá para você remover a marca d'água na versão gratuita. E nesses 2 aplicativos, você consegue ir lá na parte de música e tá escrito assim, extrair música do vídeo. Um negócio assim. Porque daí você sobe lá a gravação de tela e ele vai pegar só a música. E daí já era, você coloca na sua edição. É a maneira mais simples de pegar músicas. Mais uma pergunta. É interessante investir nas legendas dos Reels? As pessoas costumam ler? Olha, pela minha experiência, sim. Até porque, às vezes eu falei do call to action, às vezes eu não faço o call to action no vídeo, mas eu faço na legenda e tem sim, né, as pessoas usam sim. E é legal, assim, a legenda, porque ela meio que completa o seu vídeo e tal. Então, se você tá fazendo, sei lá, um Reel sobre com aquele áudio de narração, assim, né, de dublagem de uma situação engraçada. E daí você coloca lá na legenda, você já se passou por isso também, isso já aconteceu com você e tal. É uma maneira a mais de você se conectar com as pessoas. Mas, assim, eu não costumo fazer legendas enormes, não, tá? Menos é mais nessa parte. Então, eu escrevo uma headlinezinha, uma outra coisa, um call to action e logo as hashtags embaixo. Essa é a minha maneira, né? Mas tudo é teste. A sua audiência pode ser que leia mais coisas. Devo postar Reels todos os dias ou espaçar os dias dos vídeos? Olha, tem uma coisa que eu costumo falar para meus alunos e para todo mundo que me segue. Poste o máximo que você conseguir fazer com qualidade.
Porque se você vê o meu Instagram lá, eu tenho menos de 200 posts, então eu não publico todo dia, porque eu realmente não consigo fazer um monte de Reels com qualidade para postar todo dia. Então eu faço uns 2, 3 por semana, mas que são legais, que eu sei que a galera vai gostar e tal. Mas assim, faz teste, né? Tipo, porque às vezes você acha que o Reel não tá muito legal, mas a galera vai gostar bastante. Então, não se prenda em, não vou publicar porque não tá perfeito e tal. Acho que feito é melhor do que perfeito. Mas também tem o outro lado da moeda. Não posta vídeo todo dia se você fizer de qualquer jeito e tal, porque isso daí pode até te prejudicar. O Instagram vai ver que seus vídeos têm baixa qualidade, seus vídeos têm marca d'água, sei lá, e daí ele não vai mostrar para mais pessoas. Então, toma cuidado, acho que tem que ter um equilíbrio, mas se você conseguir fazer uns 3 por semana, você já tá na frente de uma galera, assim. Então, mais respondendo a sua pergunta. Vamos lá. Perguntinhas aqui para finalizar, ó. Eu falo que eu posso ficar falando disso o dia inteiro aqui, já passamos 50 minutos de aula. Ó, vamos lá. Gostaria de saber qual é o melhor formato, 1080, 24. Né? Os quadros por segundo não são tão importantes na hora de subir o seu vídeo, porque sempre que a gente faz o upload de um vídeo lá no Instagram, ele vai recodificar o nosso vídeo para o melhor formato deles. Então não tem muito isso. Agora, se você vai fazer algum vídeo que exige câmera lenta, alguma coisa assim, quanto mais quadros, melhor. Então, opção de 60 quadros e tal. Ó, Rafael, tem um produto físico, sempre posto só as peças. É importante aparecer também nos Reels? Olha, quando você tem um produto físico, é muito mais fácil de você fazer brincadeiras nos Reels. Você pode usar transição de um produto se transformando em outro. Você pode explorar qual que é a solução, né, do seu produto e tal. Né? Assim, a parte de conexão para a pessoa saber quem é você por trás da sua empresa e tal, você pode explorar isso mais nos stories. O Reels é um momento de você encontrar gente nova, prender a atenção dessas pessoas e trazê-la para o seu perfil. Mas assim, é uma linha de conteúdo que você pode explorar, tipo bastidor da sua loja, você embalando os produtos e tal, fazendo brincadeira. Mas assim, faz antes um teste de tipo transição, transformando um produto no outro. Aí, sei lá, tá o produto, aí você faz assim, aí ele tá com a embalagem na mão. É alguma brincadeira assim, mais de transição de produto. Eu acho que vai dar mais certo. Mas assim, tudo é teste, né? Eu costumo falar que na internet, no marketing digital e também no conteúdo, tudo é teste e é legal de você explorar também. Vamos ver o que tem aqui. A galera tá engajada no chat, tô gostando. Ó, sempre pensei que o melhor CTA fosse o like para Reels, porque consumo muito rápido, para o like é o mais fácil. Mas tá. Estou errada? Não, você não tá errada. Você pode sim usar o CTA para as pessoas darem like. Mas pensa assim, até eu mesmo, eu consumo conteúdo, às vezes eu acho o TikTok, o Reels mó legal, mas eu passo sem dar like. Então não é que a pessoa não gostou, que ela não deu like, é o padrão de consumo delas. Mas, usando uma maneira mais estratégica, o like, ele não é uma métrica tão importante para o algoritmo do Instagram. Se o seu vídeo tem bastante like, não quer dizer que ele vai muito longe. Agora, a salvada, o compartilhamento, ele é uma métrica que tem um peso maior para o algoritmo do Instagram. Pelo menos é o que eu vejo nos meus testes. E daí, usa esse CTA para pedir para a pessoa salvar, para marcar um amigo, de repente e tal. Porque não só o like, sabe? As pessoas já vão dar o like de qualquer jeito se elas gostarem. Então, tenta usar esse CTA mais estrategicamente. Mas também é uma boa, assim. Se você já está usando o CTA, já está na frente de muita gente. E ainda falando um pouquinho de CTA, você pode criar uma animaçãozinha para o final do seu Reel, de repente com um emoji, alguma coisa, algum elemento que remeta à sua empresa e tal. Tipo, gostou desse conteúdo? Me segue para mais dicas. Gostou? Manda para algum amigo que precisa saber. Tenta colocar esse CTA, não apenas você falando, mas também com algum elemento visual. Isso aí é uma boa também e é interessante. Vamos lá. Olha, a gente tá caminhando para o fim da nossa aula aqui, tem bastante coisa que a gente já falou. Eu acho que vocês vão ter que até rever alguma das dicas aqui para vocês pegarem. Mas, ó, eu vou resumidamente dar uma resumida aqui no que a gente falou. Então, a primeira parte, que é de otimização de perfil, que é para você arrumar a sua casa para receber os novos visitantes e converter essa galera em seguidor, né? Então, é muito importante. Então, revisa a sua bio, não deixa nenhuma dúvida. A parte de processo criativo, gente. É para você que não tem ideias, que você não se considera uma pessoa criativa, para você fazer um consumo de conteúdo mais consciente, meio que pegando um aspecto de uma música, uma transição, uma headline, um texto de nichos diferentes,
colocar tudo num bloquinho de notas, num grupinho assim, para você, enfim, usar isso para organizar o seu conteúdo. Prender a atenção das pessoas nos 2 primeiros segundos é muito importante, porque às vezes você deixa um áudio lá, sei lá, alguma coisa que tem uma virada lá no meio, traz essa coisa interessante para o começo, para você testar nessa retenção, para prender mais a atenção das pessoas. Você vai precisar também das músicas trend, das músicas do momento. Dei até a dica aí do site para você buscar as músicas que estão em alta, se você não tem noção nenhuma, tal. É muito importante que você teste isso. Mas assim, ó, nos seus vídeos, agora daqui em diante, nos seus Reels, sempre coloca uma música que está em alta, algum áudio que as pessoas já conhecem, que isso vai te ajudar bastante. A parte de transição, né, de efeitos criativos e tal, é o que vai deixar o seu Reels mais dinâmico, que as pessoas vão gostar de assistir. E olha que interessante, quando você tem uma transição, algum efeito, alguma coisa diferente no seu vídeo, a pessoa vai assistir mais de uma vez. Então é muito legal isso. Depois você vê lá nas métricas quantas contas alcançadas e quantas visualizações. E daí você vê que as pessoas estão vendo mais de uma vez. Isso é muito importante. E daí tem a parte que a gente falou também sobre as músicas, as transições. Aí tem a parte de call to action, né? Para você realmente fazer a conversão dessas pessoas para elas curtirem, para elas salvarem, compartilharem e tal. E a parte de métricas, que não adianta você publicar um monte de conteúdo sem saber o que deu certo, o que deu errado, né? Que é um processo contínuo. E daí é isso, gente. Tem bastante coisa aí. Eu sei que tem várias perguntas aqui que eu não consigo responder todas agora, mas vou gravar mais alguns conteúdinhos aqui com o Novo Mercado. Vocês vão ver em breve no YouTube, tem bastante coisa. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês agora. Eu sei que a gente passou praticamente 1 hora juntos aqui, né? Foi um prazer conhecer todos vocês. Para quem não me conhecia, agora vocês conhecem. E se você não fazia Reels, não tinha esse tipo de post na sua estratégia de conteúdo, tomara que agora você comece a pensar de uma maneira diferente, explorar um pouco esse tipo de conteúdo para você atingir mais pessoas com o seu conteúdo, mais pessoas no seu Instagram e, claro, né, monetizar tudo isso, seja vendendo um serviço, vendendo um produto, aquilo que você ama fazer. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer, eu gostei muito dessa aula. Valeu!